Salve, Eudur Griffin. Ok. Bem-vindo, meu cara. Saudações. Tudo bem? Primeiro da lista hoje, hein? Tava na espera aí. Giovanni, salve Giovanni, beleza? Olha, grande Chub Midmaker, que prazer ver você por aqui, Chub Midmaker. Salve, meu jovem. Salve. Nicole, Mr. Bragaia, olha aí, fazia uns dias já que eu não vi o Bragaia. Seja bem-vindo, Mr. Bragaia. Menino Bragaia. Grande Bragaia. Nicole. Isso aí, pessoal. Muito bem, muito bem. Helena. Mr. Bragaia, olha aí, faz muitos dias já que eu não vi o Bragaia. Dando uma arrumadinha aqui no material. Cara, hoje eu vou fazer a live tomando água. Precisa hidratar o menino. Cara, tenso. Eu vou manter a tradição de beber uma coisinha. Não, mande ver. Na verdade, essa noite eu quase não consegui dormir por causa da minha pititica, e foi tenso. Tô cansado. Falou. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui que caiu a luz aqui. Morada Cetílica, bem-vindos. W Vera. Eu tô apertando um monte de botão errado, um monte de coisa errada. Deus. Magnus Dromel, bem-vindo, meu caro. Que começa a Sborner. Yes! Muito bem. Aí. Sempre. Fala, morada. Morada, né? Que são os maravilhosos produtores desse cara aqui que eu tenho o privilégio de ter na loja, que são os espumantes naturais. Esse espumante é feito por um método de fermentação ancestral. Antes do estabelecimento do método champenoise, o que se fazia é o que a Morada usou para fazer esse cara aqui. Aí você quer saber mais, pesquisa lá no meu site, dá uma olhada lá na loja, que aí lá tem o texto contando a historinha bonitinho, mas esse dá para dizer seguramente que é um espumante elaborado com um método ancestral de produção, tá? E Morada Cetílica, branco e rosé, tem os dois carinhos. É bem legal esse cara aqui, cara. Bem da hora. Foge muito do padrão vinho. Isso aí. Bom, bonitinho, acho que dá pra gente começar o blá blá blá, né? Acho Até que porque nosso amigo que nunca faz pergunta chegou também agora, casal Beer Hunters. Agora corra, nego. Corra, porque agora começa a pipocar as perguntas. Esse aqui é o Melisseus Teglin seco com casca de laranja. Cara, bem interessante, bem interessante. O Junca Boy chegando também. Grande Junca Boy. Bom, vamos começar então. Eu dei uma caçada nos vídeos antigos para ver se alguém tinha deixado alguma pergunta perdida, né? E teve. Esse é um pouco mais específico para ti, Luiz. O Thiago deixou duas perguntas em dois vídeos diferentes, né? A primeira foi: muito bom os vídeos hidromediantes, está me ajudando bastante. Eu baixei a calculadora para celular, mas tenho uma dúvida. Eu coloquei 20 litros de mosto, densidade 1115, cliquei em calcular, mas apareceu uns números. Aí tem uma numeração bem maluca aqui de levedura. Como interpreta esse resultado?
E aí a segunda pergunta no outro vídeo é basicamente a mesma, né? Tenho dúvidas sobre a nutrição do mosto, entre mineral e orgânica. Comprei um nutriente mineral na Endopropil e explica como fazer a leitura, né? Isso é uma pergunta, e a outra é: explique como fazer a leitura do resultado do aplicativo do celular. No óculo do site aparece uns números enormes e uma letra E. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tem uma letra... Tá. Por ter número enorme com letra E, o dado deve estar sendo inserido errado no programa. Tá? Ele deve estar sendo inserido com um ponto no lugar da vírgula, vírgula no lugar do ponto. Alguma coisa nesse sentido está errado, tá? Porque aí o cálculo está extrapolando. Então, precisa ver certinho. Antes de digitar no campo, tem um modelinho escrito ali em cinza clarinho. Você tem que seguir aquele padrão numérico. Então, se lá se está 1.090, você tem que colocar um ponto, tralalá, o que você vai usar, tá? Se você não usar dessa maneira, realmente vai dar errado, tá? Não vai ficar legal. Então, agora, para saber exatamente o que está acontecendo, eu precisaria que você me informasse exatamente a conta que você está fazendo, para que eu possa simular aqui, tá? Para dar uma olhadinha. Mas esse número, com certeza, é dado errado. O software ele não converte dado que você colocou errado, ele pressupõe que você vai colocar o dado conforme está escrito ali. Então, dá uma procurada legal, vê o padrão. Se não resolver, manda para mim que eu dou uma olhada. E a outra pergunta é sobre nutrição, né? Que é a diferença entre mineral e orgânica. Eu acho que o que ele está falando, na verdade, é em relação ao fornecimento de nitrogênio assimilável, que nós temos no mercado nitrogênio vindo de sais de amônia, que é inorgânico, na verdade, né? O termo correto aqui, acho que ele buscou ali é o inorgânico, e você tem os nutrientes que trazem o orgânico. Então, por exemplo, o Fermaid K, ele traz uma parte do nitrogênio vindo de fonte orgânica, uma parte de fonte inorgânica. O Fermaid O é 100% orgânico. E você pode ter ainda outros nutrientes que vão trazer só inorgânico em geral, tá? Que é o fosfato biamônico, né? Então, muda um pouquinho a dinâmica com que esse nutriente vai ser assimilado no mosto, com que ele vai gerar, crescimento populacional, eventualmente, dependendo da escala, dependendo da temperatura ambiente, isso pode gerar temperatura, enfim, um monte de coisa. Mas o que muda ao pé da letra mesmo, nutrição com nitrogênio orgânico é melhor, tá? Inorgânico não é tão boa. Mas usar inorgânico é 1 milhão de vezes melhor do que não usar nada. Então, se você não encontrou nutriente com nitrogênio orgânico, cara, vai no inorgânico mesmo, que você já tá um caminhão à frente aí de quem não usa nada, tá? Não tem, que nem ele falou, a diferença tá no tipo de fonte de nitrogênio, né? Os outros ingredientes vão ser bons. Berlab depois das 8. Depois das 8 traz a minha edição. Por que só aí? Por que só lá? Eu quero também. Por quê? Tá oferecendo cerveja. É que não chega em Curitiba ainda. Eu não entendo. Larga. Eu só posso... droga. Vou tomar água de novo aqui, só de raiva. Então, a diferença é isso. E o calculador, que nem o Luiz falou ali, deve estar fazendo alguma inserção errada, e chama ele aí no privado que ele te ajuda, que tudo se resolve. Exatamente. Perguntinhas, meu povo. Aí, quem fez a primeira pergunta? Casal Beer Hunters, coisa que nunca acontece. Aliás, pessoal, só aproveitar o gancho, Bonete, aproveitar o ganchinho. Já falamos várias vezes aqui do Clube de Hidromel, tá? Está estabelecido, os padrões estão criados, os valores estão definidos e o clube agora vai de fato rolar. Agora é só uma questão de organização dentro do site ali para a maneira de vender corretamente isso daí, mas nós teremos Clube de Hidromel. Vamos começar. Inclusive, eu já conversei com alguns produtores e já posso dizer para vocês que lançamento de hidromel
vai primeiro para quem é assinante dos clubes e depois vai ser liberado para a galera ali também na loja. Então nós vamos fazer uma etapa de lançamento prévio para dentro do clube e depois entra na loja aí para a galera em geral, tá? E claro, né, clube, você consegue o hidromel com aqueles precinhos bem felizes, bem legais ali também no mix mensal. Beleza? Então desculpa só para aproveitar esse gancho, já que estavam falando ali, e faz esse troço chegar em Curitiba, meu. Poxa. Os guris estão começando, calma, vai chegar. Vem chegar. Vamos lá. Nosso menino Elton, pequeno gafanhoto, um dos novos disseminadores da cultura hidromeleira, tá aprontando nos grupos aí, tá bacana. A gente falou semana passada aí. Levedo de cerveja, seria que tipo de fonte? Cara, o levedo de cerveja, né, ou célula de levedura morta, ele vai servir como fonte de lipídio para a formação da parede celular da levedura na fase de multiplicação, tá? Então, para isso que ele vai servir. Ele não vai servir como nutrição, que nem a gente está falando de nitrogênio, de tiamina, de zinco, tá? Ele vai servir como fonte de lipídio. Deixa eu só fazer uma leve corretiva, Bonetti. O lipídio, ele forma a membrana celular, que é responsável por puxar a molécula de açúcar para dentro e liberar o gás carbônico e o álcool. Quem monta a parede celular são os ácidos graxos, que são convertidos a partir do oxigênio presente no líquido. Os dois são importantes pra caramba, tá? Ácido graxo para multiplicação celular, sem uma população legal de levedura você não tem uma fermentação legal, e o lipídio para membrana, cara, sem uma troca bacana de moléculas ali, você também não vai ser feliz. Então os dois são hiper importantes, tá? Mas só para colocar ali no ponto. Falei torto. Ó, Vila Mandaçaia, boa noite, hidromeliantes. Tenho uma pergunta. Ao fazer um piment com muita uva no mosto, seria aconselhável retirar um pouco ao longo da fermentação ou melhor esperar a fermentação encerrar? Bonetinho. Alô? Tá ouvindo? Alô. Tá travando aqui pra mim. Não sei se vocês me ouvem ou me veem. Olha, deu uma travada quando eu vi que você não me entendeu. Tem alguém travando pra alguém aí, pessoal? Vamos perguntar pro restante do povo que é mais fácil. Não, agora travou o povo. Tô com um probleminha na internet aí desde terça. Tô tentando resolver, mas pelo visto não resolveu. Vamos lá. Tá, a pergunta era sobre uva, né, num piment, se vai retirando ou não vai retirando. O que você disse bastante uva, né? Isso também é importante de ser levado em consideração. Colocou a uva inteira, tu fez alguma maceração, como é que tu fez esse processo com a uva? Isso também vai interferir. O maior problema que eu vejo na questão de muita uva dentro do mosto é a questão de tanino da casca da uva, que de repente pode passar do ponto e desequilibrar, tá? Mas em relação à fruta em si, a questão de sabores e aromas, eu não vejo problema. É só cuidado com essa questão do tanino. O Luiz, que tem mais expertise no mundo dos vinhos, acho que pode ser mais assertivo nessa resposta. Que o Bonetti falou, depende de vários fatores, de fato. Variedade da uva conta muito. Você pegar uma Taná, por exemplo, ela é riquíssima em tanino, ela tem o dobro de semente. Então, quando você macerou, você deixou a semente, você tirou a semente, o tanino da semente é um, o tanino da casca é outro. Né? O tanino da semente é um tanino duro, aquele tanino que ele pega mais pesado na boca, ele tende a dar um amargor ali na garganta, enfim, é outra característica. A quantidade total... Em relação à quantidade, ela é importante, mas não diretamente, porque por mais que eu não tenha tanta uva presente ali dentro, se ela passou do ponto, ela vai extrair tanino ruim do mesmo jeito, né? Tanto da casca, que pode também chegar na extração de tanino ruim, como do tanino bom, né? Tanino demais sai do equilíbrio de qualquer maneira, fica ruim. Lembra que hidromel, o foco é sempre equilibrar o negócio, né?
Outro ponto, maceração. Você fez maceração pré-fermentativa? Ou você só macerou e colocou ali? Você está fermentando junto? Você está colocando depois? Então tem um monte de fator. Bom, vamos lá. Se eu fizer uma maceração pré-fermentativa, ou seja, eu esmaguei a uva e deixei ela em contato com o próprio suco, temperatura controlada alguns dias. Eu já tenho bastante extração de cor, aroma, de tanino antes da fermentação iniciar. Então, no caso do hidromel, eu poderia até tirar só o suco, já descartar a casca e jogar ali dentro para a fermentação, que ele já vai ter bastante característica da uva ali dentro. Sim, a Isa colocou ali, tem que estudar a característica. Como eu falei, né? Se usar uma Tanazona, bicho, é pancada. Você vai usar uma Pinot Noir, você tem que extrair o máximo que você puder dela dentro de um limite de qualidade ali, mas extrair o máximo para obter um resultado bacana. Então, maceração pré-fermentativa, a quantidade por volume, né? Você usou Primeiro que, se você está fazendo um piment, o principal ingrediente vai ser sempre o mel. Se você usou uma quantidade exagerada de uva ali, você corre o risco de a parte vinho da história passar por cima do que é o hidromel, e aí você vai ter um vinho com mel e não um hidromel com vinho, né? Então tem que olhar isso daí. Mas principalmente é o método de maceração, a quantidade e o varietal. Acho que isso dá para resumir bem. É que uva, se for para falar, ele vai muito longe, cara. Se for para a gente parar para falar nisso, a gente vai falar um tempão só de uva aqui. A brincadeira é longa. Teve mais uma aqui depois de fechar. Não, eu até pago, tá? Eu tô com problema no roteador, viu, morada? Não se preocupa. Beer Hunters. Vejo muita indicação de nutrição por litro de mosto, mas a densidade não deve ser considerada, tipo, 20 litros de um mosto a 1120 de OG precisa mais de nutrição do que um de 1070, por exemplo? Sim. Vai precisar mais porque vai ter mais açúcares para ser convertidos, né? Mas também vai depender da taxa populacional. Sim. Exatamente. Tem mais fatores do que só... o pessoal tende a fazer esse cálculo por litro por ser uma maneira mais simples de fazer a inserção. Mas não significa que seja 100% preciso. E, se você olhar, a maioria dos fabricantes, eles indicam dose máxima recomendada, né? Ou, quando a dose é ideal, eles colocam lá, por exemplo, de 30 a 50 gramas por hectolitro. Aí você vai converter para o volume que você faz em casa. Então, dentro desse 30 a 50, que seja, se houver essa faixa, você vai exatamente levar em consideração esses pontos, por exemplo, que você levantou, e decidir se você vai usar na parte de baixo da faixa de uso ou na parte de cima da faixa de uso, tá? Vários insumos para bebidas, eles vêm com esse tipo de indicação. Ele indica uma faixa, não algo exato, tá? Exato. E também vai depender do fabricante, né? Vai depender da composição do teu nutriente. Então não adianta tu ter uma recomendação padrão de gramas por litro, ou enfim, que pode ser que desse teu nutriente seja preciso mais, seja preciso menos, né? As tuas condições de fermentação também vão influenciar muito isso, né? Temperatura e tudo mais, pH. Então são vários outros fatorzinhos também que vão influenciar não só a dosagem do nutriente em si. Exatamente. Muito bem, pessoal. E tinha mais uma pergunta já aqui embaixo sobre consertar aromas e sabores no pós-fermentação, do Mr. Abel, nosso amigo cearense. Grande Abel. Vai lá, Bonetti, comece você essa. Mande ver. Consertar o quê? Começa por aí, né? Consertar que aromas, que sabores? A gente está falando de álcool superior, de presença de levedura, de algum off-flavor específico. Isso tudo é meio relativo. Tu está falando de intensidade de aromas e sabores que tu te propôs a pôr naquela bebida, né? Cada uma dessas situações demandam determinados procedimentos para ser corrigido, né? Às vezes é só
um pequeno ajuste que vai acertar. Então precisa saber o que exatamente tu tá querendo dizer. Manda aí para nós que a gente responde para tu. E não troquei, Devar. Os caras arrumam um sinal, daqui a pouco ferra de novo, aí vai de novo, e aí vai e volta, e eu tô ficando louco. Faz parte da vida. Olha, Muru Pimentas, cara. Esses caras têm uns produtos muito legais. Inclusive, eu troco. Cara, tem uma chipotle deles sensacional, que até eu ganhei do Rodrigo Brigagão quando ele fez meu curso de hidromel lá em São Paulo. Não sei se é o Rodrigo que tá aí na conta da Muru, mas, cara, que pimenta sensacional, bicho. Boa demais da conta. Demais mesmo. Como eu disse, meu amigo Idevar, só acredito provando. Pouca prática. Tinha mais alguma coisa? O Abel colocou isso. Então, Abel, qual é o problema de fermentação? Ou isso é tudo que ele falou? Tipo, você zoou a bagaça inteira? Ou tem um problema específico pra gente te ajudar? Veja aí como é que exatamente pronunciei o negócio. Mas, em geral, cara, aroma de problemático de fermentação, alguma coisa pode ir embora com maturação, né? Alguma coisa precisa de alguma aeração. Tem coisa que você vai ter que fazer bandagem para minimizar, para dirimir aí ao máximo possível. Então tem várias maneiras diferentes de resolver dependendo do problema. Tem problema que não resolve, né? Tá com aroma acético, contaminou, não tem o que fazer. Tá com mercaptana, isso era um problema que tinha que ser corrigido durante a fermentação e agora não tem mais o que fazer. Então tem várias coisas que dá para corrigir, algumas não. Tá? Inclusive no site do Pompeia tem uma tabelinha lá de defeitos e possíveis soluções, ou enfim, né? Para você dar uma olhada caso seja o caso. Ou coloca aí o problema que a gente tenta resolver. A gente tenta falar para você, né? Que também ajuda. Eu tô de boa, pô. Não manda pra pôr, a gente dá um jeito. Mas é isso aí, boa morada. Boa. As crianças vão pro Brasil inteiro através da lojinha do Luiz. Olha aí a criancinha nova. Ó a rotulinha aqui também. Ele falou ali, ó, em relação ao resultado da fermentação, quando o aroma e ou o sabor não corresponde ao que foi planejado. Tipo, era para ter aroma floral e não tem. Tá, vamos por partes. Esse aroma floral vem do mel, vem de alguma flor, algum insumo que tu colocou que tenha esse perfil sensorial, porque cada uma delas tem uma forma que tu pode trabalhar diferente. Se for o mel, pode ser que ele tenha secado demais a ponto de o aroma floral ter ficado escondido, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, o hidromel mais seco, ele perde um pouco desse perfil, tá? Agora, se for por adição de insumos, adiciona um pouco mais. Eu acho que até cabe também, além do que o Bonetti falou, reestudar ingredientes principais e adjuntos que você usou na sua receita. Será que o que você estava usando realmente tinha o aroma suficiente para entregar a qualidade que você está buscando? Né? Será que o mel realmente estava tão aromático assim ou ele era sutil demais? Se era um mel muito sutil, de repente vale a pena você buscar fermentar com temperatura mais baixa, com leveduras propícias para esse perfil de fermentação, né? Se o problema ele for algum adjunto, verificar o porquê que esse adjunto não entregou o que tinha que entregar. Faltou qualidade, faltou quantidade. Se faltou quantidade, cara, adiciona agora na maturação de novo, tranquilo. Agora, se faltou qualidade, aí, bom, então beleza. Não deu o que eu queria, mas também não estragou. Se não deu o que você queria, mas não estragou, então traz um insumo bom e complementa o que o ruim não fez, tá? Então dá para resolver também. Agora, se você usa um insumo que não tá legal e ele meio que bagunçou a coisa, aí fica um pouco mais difícil. Talvez diluir com algum outro hidromel e voltar a complementar com esse adjunto, alguma coisa do gênero, tá?
Mas aí tem que ver possibilidade. Consequência de característica da levedura? Pode, mas eu acho que é mais o conjunto de fator. Temperatura de fermentação, mais a levedura, mais alguma coisa de insumo ou de matéria-prima principal da história, tá? Não sei o que o Bonetti vai dizer, mas eu particularmente acho que a levedura ela influencia no hidromel. Positivo, sempre. Mas ela não é tudo isso. Ela não é determinante, tá? É um conjunto, ela vai participar do todo compondo uma partezinha dela. Mas se ela zoou tudo, é porque teve mais coisa atrapalhando. Exatamente. Por exemplo, se tu pegou um mel que tem o perfil floral, mas ele era muito delicado, como o Luiz falou, a temperatura de fermentação vai influenciar também no quanto vai volatilizar esses aromas e sabores, tá? Não só pela característica da levedura, mas sim a intensidade da fermentação. Então, por isso que o Luiz falou também na questão de fermentar numa temperatura mais baixa, para a fermentação acontecer um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais, não devagar, mas de uma maneira mais comedida, para que não seja volatilizado esses aromas e sabores que são tão sutis. Se for por, como eles falou, se for por algum insumo que tu colocou, algum adjunto, tenta colocar agora na maturação, na secundária, para corrigir. Mas, né, que nem a gente sempre fala, vai de pouquinho em pouquinho, porque tu sempre pode colocar mais um pouquinho para tentar corrigir, mas se passar do ponto, não tem como tirar, né? Exato. Se for o mel, de repente vale a pena dar um boost com algum adjunto, né? Por exemplo, se está fazendo com mel de laranjeira que tinha um aroma super delicado, de repente vale a pena tu conseguir flores de laranjeira para complementar esse aroma e sabor que tu tá procurando, tá? Então eu parto do princípio que é muito, como o Luiz falou, é muito mais dos insumos que tu tá usando do que da própria característica da levedura em si. Tem algumas que favorecem alguns perfis, mas ela não vai ser a única responsável pelo resultado final. É a soma de todos os fatores. Sim, e temperatura é fundamental se você quer exibir o máximo possível da matéria-prima, tá? Se você quer que o fator levedura se mostre menos e a matéria-prima se mostre mais, temperatura mais baixa. Você quer que a levedura haja mais, crie corpo, crie estrutura, crie volume, temperatura um pouco mais alta, tá? Então você vai sempre trabalhar a faixa de temperatura como uma ferramenta e talhar a sua receita final. Isso é muito, muito, muito importante também. Beleza? Exato. E pessoal, quem tá chegando aí agora, quem quiser colocar pergunta, fique à vontade, tá? Senão eu com o Bonito vamos começar a falar de coisa aleatória aqui. Então, se quiser colocar pergunta, por favor, coloquem. Adivinha, tem uma pergunta de quem? Casal Berrantes! Ele falou ali que ele tem zinco para humanos. Depois ele fala. Como é que ele falou aqui? Se eu usar zinco indicado para humano, posso usar como nutriente? Depois ele botou assim: tem um suplemento, eu acho que é de zinco e magnésio. Será que posso pôr no hidromel? Acho que ele está falando daquelas cápsulas de minerais que se usa para suplementação vitamínica e mineral. Eu não tenho a mais pálida ideia. Acho que ele pode dizer aí se essas capsulinhas, esses comprimidinhos. Mas, cara, se for isso, eu vi gente mandando manipular em farmácia. Já faz um tempo até. Mas eu vi gente mandando fazer em farmácia de manipulação cápsulas com dosagens de uma relação de nutrientes que tinha no livro do Schramm, se eu não me engano. Do Schramm, exatamente. E pelo que eu sei, deu certo. Eu nunca testei. E eu acredito que a fonte seja a mesma que se usa nos nutrientes para a bebida. Então, eu posso estar errado, mas eu acho que não tem problema. Eu realmente não sei. Acredito que zinco é zinco, né? Talvez o grau de pureza para o humano seja até superior. Por questão de saúde, eu acho que deve ser até melhor. Agora, realmente, não sei, cara. Aí você tem que perguntar para alguém que é da área aí para poder te ajudar um pouquinho mais com isso, tá? Ou segue o Bonito e manda ver. Ok. Né? Cara, teve uma época que tava a gente, que é um pouco mais nego velho,
a galera que tava aí desde quando tudo isso aqui era mato e Jaon, né? A gente acompanhou diversas descobertas de técnicas, de insumos. Ainda é Jaon, Bonete. Não. Eu falei que quando era mato e Jaon, agora tem outras coisas. Não significa que o Jaon não exista mais. Muita gente tentou desenvolver técnicas e formas de se atingir objetivos. E no caso da nutrição, como ainda era muito difícil se conseguir nutrientes um pouco mais adequados para o hidromel, muita gente pegou essa lista do livro do Schramm e tentou fazer a manipulação e falou que fez, que usou, que deu certo a fermentação e tal. Mas eu nunca testei, então eu teria que testar, né? Mas eu acho que não teria problema nenhum. Só uma questão de adaptar a dosagem de repente. Sim, acho que bem por aí mesmo. E, cara, uma boa manipulação vai fazer de acordo com o que tem que ser feito, né? Eu acho que não tem zica não em relação a isso. Mais perguntinhas? Se bem que hoje em dia, não sei se continua, mas teve uma época que a farmácia de manipulação estava exigindo receita para fazer qualquer coisa. Então, não sei se continua, não sei como é que tá, porque eu nunca mais me envolvi nessa área. Né? Eu não sei. Não sei. Eu acho que eu nunca entrei numa farmácia de manipulação para pedir nada, então eu não faço ideia como funciona. Eu já trabalhei numa, então. Na época eu até poderia ter feito o teste, acabei não fazendo. Porque eu tinha nutriente comprado, que eu tinha importado, então. Acabei não precisou. Bom, pessoal, enquanto ninguém faz pergunta, vamos conversar um pouco sobre temperatura de consumo de hidromel. Que temperatura vocês gostam de consumir o hidromel de vocês? Assim, sensorialmente, claro que existe diferença entre eu consumir o hidromel gelado ou o hidromel quente demais por diversos pontos, diversos parâmetros. Mas em relação a consumo, como vocês gostam de consumir o hidromel? Vocês têm alguma coisa tipo, hidromel mais leve eu gosto X, hidromel mais encorpado eu gosto Y, ou não, todo hidromel que eu tomo eu gosto assim, só tomo junto com comida. Então vamos tentar entender um pouco do quadro geral aí, enquanto ninguém mais coloca perguntinhas para nós, por favor. Eu, particularmente, é que assim, eu sou sommelier já há uns 15 aninhos, né? Então, trabalhando com isso daí, sempre a gente busca a temperatura ideal e tudo mais. Mas eu tenho bem aquela coisa, se eu não tô para estudar a bebida, se eu não tô ali com um objetivo técnico em cima dela, depende do dia. Dias mais frios eu vou tomar uma bebida um pouco mais temperatura ambiente, dia mais quente eu vou tomar um pouquinho mais fria, sem problema nenhum, né? Mais ou menos isso também, Morada. Eu gosto também de começar mais friozão e deixar ela subir. Eu realmente depende. Claro, eu tenho a minha questão de temperatura pelo fato de ser juiz, de julgar e avaliar, mas como para beber no dia a dia, porque infelizmente não bebo todo dia hidromel. Eu depende. E não só depende da temperatura do dia, depende do meu humor também, né? Por exemplo, eu tô afim de beber mais, então eu vou procurar um hidromel um pouco mais gelado, um pouco mais refrescante. Aí também vai depender do tipo de hidromel que eu vou querer beber, né? Em dias mais frios eu vou tentar beber a temperatura ambiente, uma temperatura um pouco maior, e beber coisas mais encorpadas, que é para dar aquele ânimo na vida, né? Porque ninguém merece no inverno beber um troço trincando, né? Então Sim. Vai depender, realmente vai depender. Mas que nem o Luiz falou, se é uma questão técnica, tem parâmetros, mas se é pelo dia a dia, depende muito. E eu concordo com essa coisa de beber, começar um pouco mais gelado, né? Mas e esquentando no copo, mas depende. Por exemplo, eu gosto de deixar ele na geladeira um tempo, tipo esse que eu tô bebendo hoje, eu deixei na geladeira de tarde, e meia hora, 20 minutos antes de nós começarmos aqui, eu tirei da geladeira, para a hora que eu começasse a beber aqui, ele tivesse uma temperatura bacana, que fosse um meio termo agradável, onde eu conseguisse
beber, pegar as características, mas que ao longo dessa nossa horinha aqui conversando, ele fosse esquentando, ele fosse mudando, ele fosse percebendo outras coisas. Super válido. Em geral, é mais ou menos isso daí que vocês estão colocando, né? A bebida mais leve, ela pode ser tomada um pouco mais gelado, até porque ela não tem tanto álcool para você aproveitar ele a melhor temperatura, né? A maior temperatura. Maior temperatura você aproveita mais questão de volume de boca, a alcoolicidade joga para uma sensação levemente mais adocicada. Como uma bebida mais alcoólica bem feita deve ter um nível de acidez maior, temperatura um pouco mais alta deixa a acidez um pouco mais palatável e tudo mais. A bebida leve, delicada, em geral, ela é uma bebida que se toma com o intuito de ser refrescante. Então daí você já parte para a temperatura mais baixa. E mais ainda do que isso, bebidas mais leves, mais refrescantes vão ter um teor de acidez mais alto, e temperaturas mais baixas fazem com que você aproveite mais essa acidez no sentido de manter a boca fresca, sempre limpa, sempre salivante, né? Então você faz um conjunto de características. Você usa a temperatura para melhorar os encorpados, né, a temperatura mais alta, e você usa a temperatura mais baixa para melhorar os mais leves. Isso tecnicamente falando, né? Não é a regra, não é o que tem que ser, é o que deveria de acordo com o perfil técnico da coisa. Mas não levem isso como regra absoluta, né? Vai depender muito também, né? Porque, por exemplo, esse que eu tô tomando aqui, ele é seco com casca de laranja, porém ele tem 14% de álcool. Então, ele fica num meio termo. Então, Sim. Ele não pode ser tão gelado, mas ele também não pode ser muito quente, porque ele vai perder um pouco da refrescância, né? Aí a acidez vai subir, a percepção de acidez vai subir muito, ele vai se tornar um pouco incomodativo. Então, tem que ser meio caso a caso, e também um pouco do teu gosto pessoal, né? A gente também tem essa coisa, né? A gente fala muito de técnica, mas também tem essa parte de gosto pessoal, né? Tem, que nem na cerveja, cada estilo de cerveja idealmente tem uma temperatura própria de cada estilo para ser consumido. Mas a galera aqui no Brasil gosta de beber trincando porque tá quente normalmente, né? Exatamente. Aí se amortece a papila gustativa, não sente nada, mas tá fresquinho. Então tá tudo ok, tá tudo em paz. Menino Devar Zap, cara que demora mais pra virar do Bomb B pro bombear no CSGO que eu já vi na vida. Adoro jogar com ele. Tô zoando, mas eu gosto mesmo de jogar com ele. Parceirão. Não é aqui, é antes. Acidez no hidromel tradicional e boucher. Principais causas e como corrigir. Vai, Luiz. A causa pode vir de diversas fontes. Pode ser do próprio mel, pode ser problema de fermentação, pode ser defeito de fermentação, pode vir de alguma madeira com problema, pode ser corrigido pelo próprio hidromeleiro, né? Você pode adicionar ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico ali na história toda para fazer um equilíbrio de acidez. Então tem várias possibilidades, várias ideias possíveis para você fazer, para você causar essa questão da acidez tanto nos bouchers quanto nos tradicionais. Mas alguns méis eles têm tendência a maior acidez do que outros, tá? Então o mel não é só açúcar ali e massa, ele tem também bastante ácido, bastante tipo de ácido presente nele. E aí, você pode ter mais, pode ter menos, dependendo da fonte do mel que você utilizou, tá? Já o boucher, por você ter passado ele no fogo, ter causado uma caramelização, ácidos voláteis teoricamente vão embora. Teoricamente você, numa fervura ali a 120 graus, deu uma boa sanitizada na coisa toda. Então o boucher mais provavelmente pode ter sido alguma coisa de correção do produtor, acredito eu, tá? Não exatamente de ser uma acidez tão natural. Mas um pouco de acidez todo hidromel tem e tem que ter, né? Porque senão você desequilibra ele completamente, principalmente hidromel de DMSEC para cima. Quem equilibra o dulçor é exatamente a acidez. Bebidas que têm dulçor e não tem acidez fica enjoativa no paladar. Fica aquela coisa, né, maçante. Então você tem que ter acidez para trazer frescor. Pode ser também que seja a questão do equilíbrio, né? Às vezes, por exemplo, secou demais, e aí por isso a sensação de acidez
ficou mais Também. elevado, né? Então, pode ter faltado um pouco de tanino, né? São coisinhas, né? Pequenos ajustes finos que, de repente, na próxima leva, tu pode corrigir e aí, com isso, chegar onde tu quer, né? Exato. E às vezes não é que o hidromel esteja ruim com essa acidez, só não é o que tu procura. Isso também eu particularmente levo em consideração, né? Eu falo muito, tipo, porque o pessoal acha que normal, pelo fato de eu ser juiz, né? Não sei se o Luiz passa por isso, até por ser sommelier também. O pessoal acha que eu vou ser muito chato, muito crítico na hora de falar dos hidroméis das pessoas. Só que, cara, se eu não tô numa mesa de julgamento, o que importa pra mim é o prazer de beber aquela bebida, né? Com certeza. Eu posso ter pequenos momentos de análise um pouco mais técnica, porque afinal de contas faz parte de quem eu sou e da minha trajetória, então eu vou ter né, possíveis comentários, né, uma pequenas avaliaçõezinhas, né, que nem vocês me viram aqui já algumas vezes dando uma cheiradinha no copo, né, mas vosso orifício corrugado da região baixo lombar, Edemar, antes que eu me esqueça. Então, assim, tu tem questões técnicas e tu tem questões de prazer de beber, tá? Eu levo ambas em consideração. Se a acidez realmente tá excessiva... se a acidez realmente tá excessiva, desço a lenha nos amigos, porque eu tô nem aí pra eles. Quero mais é que melhore a produção. Eu bebo melhor também. Se a acidez está excessiva, tem que ver o que é. Se é realmente o mel, se é algum problema fermentativo, ou se faltou algum ponto de equilíbrio. Tá? De repente, um pouquinho... É aquela coisa assim, eu quero um hidromel seco, mas ele não precisa ser seco que nem o Saara. Ele pode ter um pouquinho de dulçor só para equilibrar. Tá? Não estamos falando aqui de legislação, tá? Estamos falando só de bebida, de equilíbrio e tudo mais. Então, às vezes, falta um toquezinho de dulçor, um toquezinho de tanino, mexer um pouquinho na temperatura de fermentação, diminuir ou aumentar a nutrição, sabe? São pequenos toquezinhos que tu tem que ir ajustando um por um. Também não adianta tu chegar e mudar completamente mudar... é aquele dele que secou que nem o inferno que ele tá falando. Tá, eu sei qual é. Eu não tomei ainda, mas ele me contou. Então, assim, agora, se tu quer corrigir, talvez um back sweetening, talvez a adição de alguma fruta, alguma coisa que complemente essa acidez sem aumentar ela. Tá? Então, eu vejo mais ou menos por aí. Mas é bem isso mesmo, né? A melhor maneira de corrigir a acidez é trazendo um pouquinho de dulçor. Agora, se você não queria dulçor nenhum no teu hidromel, conviva com a acidez. Não tem muito o que fazer, né? Mas, cara, hidromel ali até 1006, sei lá, cara, até 1005, a sensação de dulçor real dele no palato é mínima, a ponto de praticamente não incomodar, principalmente se você tem acidez bem presente, né? Você tem acidez bem presente, cara, um pouquinho de açúcar ali pode trazer um equilíbrio sensacional, melhora um monte o aroma, melhora um monte a parte aromática do hidromel, você tem um pouquinho de dulçor residual e você cria um equilíbrio todo. Então, eu sei que a gente pensa seco, né? Você falou deserto ali e tal. Cara, eu quando eu comecei a fazer os meus hidroméis, os secões mesmo, também era assim, era tudo seco no talo. Eu ficava feliz quando o densímetro passava para baixo do 1000 ali, entendeu? Então, não precisa, né? A real é que não precisa fazer essa doideira toda. Dá para ter um equilíbrio ali saudável sem pirar na secura máxima. Inclusive, a nossa própria legislação brasileira, que é uma desgranha, permite até 4 gramas por litro de açúcar residual para classificar como seco. Permite até 4 gramas por litro. O que é pouco pra caramba, afinal. Aliás, devia ter um pouquinho mais.
Tava pensando aqui agora, até lembrando do meu de frutas vermelhas com lactose. Cara, às vezes, de repente, adiciona alguma coisa que dê uma falsa sensação de dulçor. Só pra equilibrar na boca, de repente. Sim. Né? Uma baunilha. Ou faz que nem eu, taca coisa estranha, né? Que nem eu taquei lactose pra aumentar um pouco a sensação de dulçor e de corpo. Pra corrigir, que tava seco, que era um inferno. Beer Hunters, que nunca pergunta nada, colocou uma coisa ali, né? Por que a secura do hidromel, mesmo com FG abaixo de 1000, parece ser sempre mais suave que o vinho? Não é que parece ser mais suave, é que o vinho em geral tem bem mais acidez. Bem mais acidez. Se for tinto, você está falando de tanino também. Tanino, ele causa a sensação de adstringência, secura no palato. Então, na verdade, é que você tem outros ingredientes presentes ali no vinho que lhe dão realmente maior sensação de secura, tá? É o que o vinho tem a mais. A mais não, tem mais do que o hidromel. Não é a mais, é mais apenas. Carlos Souza, obrigado por vir aqui nos prestigiar, meu Ronaldo. Sempre um prazer. E também depende do hidromel, né? Eu já fiz hidromel que parecia que eu tava comendo areia com sal da praia, de tão seco que era. Então, vai depender. Sim, exatamente. Bonete? Alô, Bonete, tá vivo? Bonete. Olha lá, Edevar. A gente vai ter que fazer uma vaquinha pra esse roteador, não vai ter o que fazer, cara. Alô, contato? Alô, contato? Voltou? Tá voltando. Você ainda tá parecendo que tá sendo filmado por uma calculadora, mas já tá melhorando. Então tá bom. Não, tu sumiu aqui pra mim. Eu tava te ouvindo quando tu tinha sumido. Será que o zicado sou eu? Não, provavelmente sou eu. Provavelmente sou eu. Tô quase chutando o roteador pra ele me dar um novo. Como é que é o nome do site? É vaquinha com K, né? Vaquinha.com. Mas não adianta, cara. É a empresa de internet aqui, a NET, né? Que fornece, eu não posso usar outro, teoricamente. Porque qualquer problema que der, a culpa é minha daí. Só que eles estavam em manutenção. Então eu tenho que acreditar que ainda está instável. Mas semana que vem, pra semana que vem, eu vou dar um jeito, porque eu vou trocar plano de internet, tudo aqui, daí eles têm que me dar um troço bom aqui. Tá em manutenção faz só 8 meses, tá bem tranquila a manutenção deles, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Teve Casal Beer Hunters. Como adicionar tanino de madeira natural no hidromel? Bonete, por gentileza. Taco-toco. Piada de maneira mais prática. Mas é a maneira mais prática, de fato. Exato. Tu pode realmente adicionar a madeira, e aí vamos falar madeira porque vai depender do que tu procura, de outros perfis que o tipo de madeira vai te trazer, né? O carvalho vai te trazer a amburana vai te trazer outro, né? Cabreúva, bálsamo, e sei lá, tem um monte de coisa e opção que a gente tem aqui no Brasil, tá? Mas aí também vai depender do objetivo que tu quer. Tu pode adicionar a questão de chip, cubo, espiral, ripa, barril, né? A maneira mais prática, né, mais direta é essa. Sim. E hoje você, por exemplo, cara, quem tá no sul ali tá bem servido. Ali em Bento e em Juí tem as empresas que vendem os taninos prontos para uso em bebida, né? Então você tem taninos extraídos de carvalho, você tem taninos extraídos de árvores frutíferas, você tem diversos tipos de tanino, porque tanino também não é tudo igual.
Você tem tanino gala, você tem tanino elágico, que são taninos que vão ter efeitos diferentes no paladar. O tanino gala, por exemplo, ele não tem muita presença de boca. Ele vem mais como um esquema de proteção. Ele protege a bebida contra oxidações, protege cor. Ele é quase um conservante ali dentro da história. Já o tanino elágico, aí sim, o tanino elágico é ele que vai dar aquela sensação de boca mais volumosa, que vai dar a sensação da astringência gostosa. Também ajuda na sensação toda de sensação, não. Também ajuda na durabilidade da bebida, com certeza. Né? Tanino é um dos melhores antioxidantes que tem, mas ele não é tão bom quanto o gala. Tá? Então você tem tanino para diversas funções diferentes, inclusive. Aí compensa você dar uma pesquisada em tipos de taninos aí e ver qual que é a brincadeira. Exato. Aqui no sul ainda o Propil, eu acho, tá com bastante variedade. Eu andei vendo esses dias até e eu tinha bastante variedade. Né? Um abraço pro Raul aí, se ele chega a nos ver em algum momento. Né? O cara apoia bastante o hidromel aí também. Bastante então, mesmo. Super ponta firme. Que nem o Luiz falou, depende do que tu quer e depende de como tu pretende colocar. Tem os mais puristas que querem colocar só a madeira, tem aqueles que aceitam colocar já o tanino extraído, então vai depender. E além disso dá para brincar mais ainda, né? Chip você tem um perfil, cubo você tem outro, dominó, ripa, espiral, escadinha, caibro. Cara, cada tamanho do toco, cada tamanho de toco vai te trazer uma sensação diferente. Até porque você pega um chip, né, uma lasquinha ali. O chip é a lasquinha da parte mais exterior do carvalho. Agora você pega um caibro, cara, o caibro tem um monte de camada de crescimento da madeira. Então cada camada vai contribuir com um perfil sensorial. Então você vai ter muito mais complexidade, muito mais riqueza além do tanino que você está usando. Né? Porque o tanino é tanino. Agora e todo o resto que eu pego para ter. Realmente vai depender do que tu procura. Sim. Do que tu procura. Tu quer tanino por tanino? Usa os taninos extraídos, né? Já prontos. Né? Agora, tu quer complexidade, tu quer outras coisas que a madeira te traz, aí estuda cada formato para atingir o que tu procura. Né? Eu só usei chips. Eu quero, qualquer hora dessas, fazer um lote maiorzinho de um mesmo tipo e dividir em lotes menores para fazer extrações com tipos, né, formatos diferentes da mesma madeira. É super legal, cara. Eu tenho usado cubo nos meus aqui, é outra vida em relação a chip. É outra extração, é outra profundidade, é bem legal. Teve uma época que eu quase trouxe, né, lá dos Estados Unidos, umas espirais. Tinha uma mega promoção numa brew shop lá, só que eu perdi o prazo da promoção e eles não entregavam na casa da minha irmã. Então eu ia ter que fazer toda uma mão e aí não rolou. Daí eu acabei deixando pra lá e nunca mais fui atrás. Normal, né? A oportunidade que vai embora. O nosso Fujão que chegou aí pra dar uma espiadinha falou ali, fiz uma receita com abacaxi e ficou amargo depois que parou de fermentar. Tem algo no abacaxi que causa isso ou foi algum erro? Por favor, meu caro Fofuxo. Tu usou como abacaxi? Tu usou só a polpa da fruta, né? Tu descascou, limpou ela e usou só a fruta em si? Tu botou casca junto, né? Como é que foi essa fermentação? Né? Então... as possibilidades que eu consigo imaginar seriam provavelmente alguma coisa na casca, se tu usou a casca, tá? Ou algum probleminha de fermentação, ou alguma interação com algum outro insumo que tu tenha colocado, caso tu tenha colocado algo além do abacaxi. De repente esse amargor também pode ser levedura que está ali em suspensão, você teve algum problema de fermentação. Geralmente quando você tem algum probleminha de fermentação, o aroma ruim, a coisa ruim que ela causa, fica na célula da levedura também, tá? Então quando você toma com muita levedura em suspensão, você tem às vezes essa sensação
mais pegada, mais intensa. Então deixa ele dar uma clarificada, cara. De repente, depois que ele dá uma clarificada legal, esse amargor pode até dar uma bela sumida, tá? Eu daria uma leve oxigenada, uma movimentada nele para liberar qualquer gás. Isso aí também pode ser dióxido de enxofre, que pode estar trazendo essa sensação. Então eu faria uma leve oxigenada nele ali e deixaria decantar um pouco. Na verdade, eu colocaria algum agente clarificante para decantar meio logo, porque se tem algum problema de fermentação, essa molécula que dá esse aroma, esse sabor ruim, fica na levedura e ele vai passando para o teu hidromel. Então eu livraria o hidromel da levedura agora o quanto antes, tá? Isso seria o que eu faria. Edão Porva, seja bem-vindo, meu nobre cuteleiro. A clarificação tende a amenizar muita coisa que a gente percebe logo no final da fermentação. Tá? Muita coisa que a gente acha que pode ser um problema, na verdade, coisas que a célula ainda não, que as leveduras ainda não reabsorveram, a presença de levedura, que nem o Luiz falou, né, que elas carregam com elas. Então, né, partindo do pressuposto que teu insumo, né, teu abacaxi tá ok, parte para clarificação. Exatamente. E aí, se não resolver, daí se tenta outra coisa para ver o que pode ser. E é sempre aquela coisa assim, sempre quando a gente tem um problema, a gente sempre tenta eliminar uma possibilidade por vez. O abacaxi foi com casca, não foi com casca? Tava bom, tava doce, tava no ponto, não tava muito ácido, entendeu? Então, sempre elimina um ponto por vez para tentar a correção. Porque se tu tenta mudar muita coisa ao mesmo tempo, tu não sabe qual é o problema. E aí tu não consegue mensurar qual é o problema correto e evitar que ele aconteça de novo. No caso aí, o Carlos falou que ele picou com casca o abacaxi. Então esse amargo pode ser da casca. Exato. Cara, eu fiz um em que eu usei primeiro a fruta, só a polpa, mas eu guardei a casca porque na minha cabeça eu ia fazer uma pinga com abacaxi. Eu ia botar as cascas na cachaça, né? Pra tentar fazer tipo um licor. No fim, eu achei que ficou faltando abacaxi na história. Eu bati essas cascas no liquidificador e adicionei depois de coado e tudo mais. Eu senti um pequeno amargor, mas ele tinha outros ingredientes, outras características que ajudavam a disfarçar, então eu deixei do jeito que estava. Mas eu senti esse amargor depois que eu botei a casca. Tá? Teve mais pergunta aqui, uma pergunta até bem bacana aqui, acho que foi do Abel, sobre fermentar em potes de barro. Né? Deixa eu ver aqui. Não, foi do Abel, foi do Abel. Fermentação, maturação em potes de barro. Abel, lembra disso na próxima live. Isso é um assunto bacana, só que ele demanda mais tempo do que a gente tem hoje. Inclusive tem um cara que curte pra caramba isso, que tá me devendo um texto pro site Pompeia Hidroméis, eu vou cobrar ele essa semana. Um cidadão muito, ele não tá presente aqui hoje, mas cobrarei essa história sobre fermentaçõezinhas em barris. Não dá nem pra entender de onde que é o cidadão, porque o cidadão muda tanto de lugar que fica difícil. Exatamente. Bonete, 1 minutinho só. Então, da minha parte, só para agradecer, 1 minuto e o Bonete cai de novo. É brincadeira. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem a mais uma live dos hidromeliantes. Obrigado mesmo. Acessem a lojinha, tem bastante hidromel lá. Cupom FOFUXOS7, desconto exclusivo para quem assiste a live aqui. Se vocês ficarem divulgando esse cupom para fora, eu vou caçar vocês, tá? Não só pode quem assiste a live aqui, beleza? Muito obrigado, uma ótima semana a todos, muito hidromel nessa veia aí, porque a gente precisa disso, né? Hidromel é vida. E Bonete, você tem 25 segundos. Beijos a todos, obrigado, apareçam semana que vem, tragam suas perguntas que a gente não respondeu, deixem seu like no vídeo do YouTube, botem as perguntas lá e até a próxima. Valeu, galerinha. Obrigadão mesmo. Tchau, tchau.